Oi, gente, tudo bom? Um dos crimes mais famosos no Brasil aconteceu no ano de 2002, que foi o assassinato do Manfred e da Marisa von Richthofen, e todo o crime foi orquestrado pela filha do casal, a Suzanne von Richthofen, junto com o namorado dela na época e o irmão do namorado, os irmãos Cravinhos. A história desse caso foi retratada em 2 filmes que foram lançados simultaneamente essa semana pela Amazon Prime Videos, que é A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, ou seja, 2 versões para o mesmo crime. Todo o roteiro, que foi escrito pela Helena Casoy e pelo Rafael Montes, foi baseado nos depoimentos e toda a documentação ali usada durante o julgamento ali desses 3, que no final foram condenados, apesar de terem diversas informações conflitantes, e é justamente isso que esses detalhes que são retratados nesses 2 filmes. Os filmes têm a direção do Maurício Essa, que inclusive orienta que as pessoas assistam primeiro a versão da Suzane e depois a versão do Daniel Cravinhos, para poder entender de uma forma geral as 2 tratativas. Eu vou falar um pouquinho sobre essas 2 obras, te dar alguns detalhes sobre curiosidade da produção, o que foi feito, se realmente os 3 têm algum direito de arrecadação de direitos de publicação, de imagem, de divulgação, falar um pouquinho das histórias que são retratadas ali, fazer um apontamento geral do que eu achei dessas obras e te indicar se realmente vale a pena ou não assistir aos 2 trabalhos ou sequer um só, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o caso e um pouquinho sobre essas 2 obras nesse vídeo. Mas antes da gente conversar sobre A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago bastante vídeos sobre literatura, sobre seriados, faço vlogs, falo de cultura pop em geral, então se você gosta desses temas, esse canal é para você. Aqui embaixo também comenta para mim se você já assistiu aos vídeos, todas essas tratativas relacionadas a esse filme. Me indique também outras obras de true crime, de crimes reais que eu adoro. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, pode interagir por lá também, porque a gente troca essa figurinha. E já me ajuda dando um like nesse vídeo. Assim eu consigo trazer mais coisas aqui, trago mais conteúdos e o canal vai deslanchando graças a essa ajuda de vocês. A ideia da produção é retratar as 2 versões conflitantes dessa história aterrorizante que foi o assassinato dos pais da Suzanne von Richthofen, orquestrada pela própria filha, e que foram levados inclusive para o julgamento, porque os irmãos Cravinhos têm uma versão que de uma forma geral meio que joga grande parte da culpa daquela organização para a Suzane, e a Suzane já faz o inverso. Então, nos 2 filmes, apesar da gente ter basicamente a mesma estrutura, muitas cenas parecidas, muitas cenas inclusive iguais, são 2 filmes com uma temática, com uma linha de pensamento completamente diferentes. É como se de fato você estivesse assistindo 2 filmes diferentes. Foi uma boa abordagem? Não sei, porque assim, a ideia inicial do filme era ser lançado no cinema, o que eu acho que seria uma péssima abordagem, já digo aqui. Acho que a melhor coisa que aconteceu para a produção foi justamente eles terem lançado via streaming, porque dificilmente acredito que você teria o poder de convencimento para as pessoas assistirem a 2 sessões com basicamente o mesmo filme, ou pelo menos com a mesma premissa. Provavelmente as pessoas escolheriam uma única versão, e o que não seria interessante artisticamente, porque a visão do diretor, do Maurício Essa, é realmente de fazer você ficar na dúvida de quem está falando a verdade, ou mesmo mostrar apontamentos de histórias diversas entre essas acusações e defesas, para você entender um contexto geral somando as 2 informações. Então, se você assistisse somente a um filme, provavelmente você não conseguiria absorver toda essa intenção do diretor. Então, seria péssimo lançar esses filmes no cinema, na minha opinião. E tudo isso foi acabando sendo adiado justamente porque o filme foi gravado antes dos anos de 2020, antes da pandemia, eles estavam com tudo pronto, e o que aconteceu? Nesse meio do caminho veio a pandemia, tudo atrapalhou, o filme que era para ser lançado em 2020 foi lançado só agora no final, né, no segundo semestre de 2021. Em ambas as versões, a gente acompanha a Suzane sendo retratada pela atriz Carla Dias, que ficou sempre muito conhecida porque, além de ser uma atriz que começou muito criança, ela sempre fez papéis muito importantes na TV, participou de reality show.
também com a participação do Leonardo Bittencourt, que tá muito bem como Daniel Cravinhos, e vários outros nomes fortes, né, da dramaturgia que também tá no filme. E eu acho que nenhum deles entrega um trabalho minimamente medíocre, muito pelo contrário, especialmente os protagonistas, que é a Carla Dias e o Leonardo Bittencourt, eles entregam excelentes personagens. Provavelmente a gente sabe que houve um trabalho realmente de pesquisa, de entrar no personagem, até porque são personalidades muito conhecidas, provavelmente eles já conheciam o caso, então também é um pouco difícil você diferenciar, se distanciar do personagem, se você já conhece minimamente uma bagagem dele. Então realmente foi um papel muito difícil, acredito que deu muito trabalho para os dois protagonistas. E ó, vou te falar, a Carla Dias, por exemplo, que é a personagem principal e é uma das personalidades criminais mais conhecidas e mais odiadas do país, ela entregou muito bem uma Suzane muito coesa, uma Suzane que transmite essa aura meio fria muitas vezes, meio manipuladora em algumas outras. Por outro lado, ela também transfere muito, ela faz você se convencer em alguns momentos de inocência, ela tem aquele quê meio angelical, mas que por trás tem uma malícia. Então a atriz, ela entrega muito isso através do olhar, da expressão corporal dela. Você vê que muitas vezes ela consegue transmitir isso através de um ombro mais caído, uma forma um pouco mais torta de se posicionar, em alguns momentos com o cabelo para frente. Então muita coisa que provavelmente ela foi fazendo toda a pesquisa através das entrevistas, das filmagens e tudo que a gente tem de arquivo da própria Suzane, né, da vida real. Então foi um trabalho de pesquisa muito bom, a Carla Dias está muito bem e realmente te convence de tudo o que aconteceu. Antes mesmo do lançamento dos filmes, rolou muita polêmica, muita fake news pela internet afora, falando que os irmãos Cravinhos e a Suzane iam ter direito de imagem, iam receber algum valor daquilo dali, também que estavam sendo utilizadas verbas públicas para fazer o filme, e tudo isso era mentira. Inclusive houve uma grande campanha de marketing da própria distribuidora, né, da produtora dos filmes, falando sobre as realidades de tudo que estava acontecendo. Foi chamado de uma campanha 10 fatos, então onde eles divulgaram, provaram tudo ali da produção, então deixaram bem claro que nada de direitos ali autorais, de verba, nada iria nem para os irmãos Cravinhos, nem para Suzane. Também não tinham sido usados nenhum valor de verbas públicas, tudo era de iniciativa privada, que inclusive tudo que estava ali eram baseados nos autos do processo, especialmente nos depoimentos deles, então não houve a necessidade de ninguém ali ter algum tipo de interação, tanto com os irmãos Cravinhos quanto com a Suzane. Então tudo ali foi baseado no que foi utilizado no processo, que era um processo gigantesco, que foi realmente um julgamento que levou muito tempo, movimentou muito a mídia, todo mundo sabia sobre o caso, então não haveria necessidade desse contato com eles e que tudo seria realmente baseado nas informações que eles já tinham. Até porque também uma das roteiristas desses dois filmes é a Ilana Casoy. Inclusive eu até recentemente assisti uma entrevista que ela deu, que ela contou sobre várias questões dos casos que ela investigou, que ela participou, e do caso da Suzane especificamente. Ela fazia estágio na época, porque ela estava especializando nessa área criminal, ela é escritora, e ela participou efetivamente, presencialmente, de toda a investigação do caso. Inclusive ela estava presente quando houve aquela simulação, né, para eles fazerem tudo que aconteceu na própria casa, né, dos von Richthofen. Então ela esteve ali presencialmente em tudo que aconteceu. Então é uma das pessoas que teve uma grande influência para montagem, para elaboração e tudo mais dos filmes. Então, inclusive ela é produtora também da obra. Então não houve necessidade nenhuma de envolver realmente os envolvidos, né? Envolver os criminosos, as pessoas que foram condenadas sobre o caso. Inclusive, esse caso rendeu a uma condenação de 39 anos, tanto para Suzane quanto para o Daniel, que teoricamente teriam sido os mentores, né, do caso, mesmo que um acabasse empurrando a grande parte ali da mentoria um para o outro. E o irmão do Daniel, que também realizou o assassinato, que se envolveu mais nessa parte final ali daquela situação, ele pegou uma condenação de 38 anos. Todos eles já estão quase finalizando todo o cumprimento ali de pena, porque já aconteceu há muitos anos o julgamento. Inclusive, eles já estão em regime semiaberto. A Suzane está pedindo autorização atualmente para estudar nutrição, fazer faculdade. O Daniel Cravinhos casou. Então a vida seguiu para eles, né? Mas
é um caso que jamais vai ser esquecido, provavelmente mesmo cumprindo toda a pena deles, eles jamais vão ter uma vida normal porque ficaram muito famosos, e o filme retrata muito isso de uma forma geral, né, a gravidade de toda a coisa, apesar de ter uma cara muito mais dramática, de querer mostrar todas as coisas que levaram ao crime. Acho que os filmes pecaram muito por não mostrar toda a repercussão pós-crime, tanto que os filmes eles começam e terminam na questão do julgamento, mas é somente um trechinho do julgamento. A gente não acompanha tudo que aconteceu durante aquela investigação, a gente não acompanha toda a bomba midiática que envolveu toda a cobertura jornalística desse caso. Então eu acho que pecaram muito de não abordar essas questões. A ideia dos filmes é mostrar justamente as duas versões conflitantes desses dois envolvidos, os principais, pelo menos, que é o Daniel e a Suzane. E aí colocar na sua cabeça uma pulguinha atrás da orelha para você tentar entender realmente o que aconteceu. De uma forma geral, acho que o que dá para tirar de tudo que aconteceu, né, de tudo que foi narrado nos dois filmes, é um mix das duas coisas. Então, no caso, os dois estavam envolvidos, os dois foram mentores de alguma forma, e ninguém ali é inocente, né? A gente sabe disso e o julgamento provou isso ao longo de vários dias. No geral, eu gostei muito dos filmes, achei bem interessante. O Brasil realmente está cada vez melhor, apesar das dificuldades que a gente tem, né? A gente, especialmente na atual situação, sem incentivo para a cultura e tudo mais, e mesmo assim a gente produzir obras muito interessantes. Realmente o cinema nacional está de parabéns. Acho sim que os dois filmes falham nessa questão de não ter uma abordagem geral do que acontece no pós-situação, né? De tudo que realmente rolou, da cobertura e julgamento, tudo isso que eu comentei. Mas eu acho que essa decisão de dividir em dois filmes é falha. Eu particularmente não gostei, tanto que quando eu fui assistir o segundo filme eu já estava tão cansada que eu quase não assisti, mas eu quis assistir para trazer para vocês, até porque muita cena é muito igual, muitas cenas são exatamente iguais, não são simplesmente parecidas, apesar de ter essa questão de duas versões diferentes, que dá uma cara de dois filmes diferentes, são basicamente o mesmo filme, né? A gente tá falando da mesma história, mesmo final e tudo mais, então eu achei que teriam outras formas de mostrar tudo isso, mas de uma forma muito mais fluida, sabe? Se de repente até mostrar os dois lados no mesmo filme, uma cena cortando para uma outra cena, uma coisa mais lúdica, de repente dividindo tela em alguns momentos, quem sabe? Existem várias formas aí de direção que de repente deixasse o filme menos cansativo. Não gostei da abordagem ser dividida em dois filmes, mas ok, entendo a visão do diretor, só talvez não fosse a minha. Só antes de encerrar, só trazendo mais uma questão polêmica também que eu vi algumas pessoas comentando, essa questão da suposta glamorização da violência e tudo mais, porque pra que ficar mostrando criminosos? Eu acho que assim, se a gente fosse um país que não consumisse esse tipo de produção, esse tipo de vídeo do estrangeiro, eu até ia falar que isso é coerente. Mas caramba, tá aí essas enormes franquias, às vezes com milhares de filmes, todo retratando violência, vários outros filmes mostrando true crime, né, os crimes reais, e a gente vendo várias outras produções nesse sentido, é completamente incoerente a gente reclamar só porque é um caso que tá muito mais intrínseco na nossa história, que tá muito mais vivo na nossa memória, porque foi uma coisa muito mais pessoal, né? Porque afinal aconteceu aqui no Brasil. Se não fosse tudo isso, eu até daria um ok para as reclamações, mas gente, é incoerência, né? Pelo amor de Deus. A gente vê esse tipo de cinema há muitos anos e dá dinheiro pra caramba pro estrangeiro quando faz isso, né? Então eu achei que a produção foi muito boa, sim. Não tem nada de glamorização da violência. E é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você achou dos filmes, se você assistiu os dois, assistiu só um, se você gostou da produção, não gostou, por que não gostou, vamos trocar essa figurinha. E é isso. Um grande beijo e até o próximo.